Começamos assim. A I24 News soube que Israel e os Estados Unidos concordaram com etapas-chave para avançar no plano para Gaza. Após uma reunião de mais de 3 horas hoje entre o primeiro-ministro Netanyahu e Jared Kushner e membros seniores do Conselho de Paz, como é chamado, em Jerusalém. Agora, o principal confidente do presidente Trump, Kushner, se encontrou com o chefe do Hamas, Al-Hayya, no Egito no domingo e depois veio a Israel hoje para essas reuniões com autoridades de alto escalão. O Hamas disse que só começaria a se desarmar, conforme exigido pelos Estados Unidos, e um plano apoiado internacionalmente se o primeiro-ministro Netanyahu se comprometer publicamente. Israel também deve cumprir os termos, que envolvem principalmente a disposição de Israel em se retirar ainda mais e, eventualmente, permitir a reconstrução. Isso, é claro, tudo depois que o Hamas for comprovadamente desarmado. Agora estamos com a especialista em Oriente Médio, Dália Ziada, e queremos começar logo com você, olhando para o nosso lado da equação aqui em Israel, que foi onde o foco esteve hoje, talvez a pressão sobre Netanyahu. Veja, em grande parte, acredita-se que ele não esteja disposto a tomar qualquer ação significativa, pelo menos em relação à faixa de Gaza, com certeza, até depois das eleições e da formação de um novo governo. Sabe, ainda assim, hoje parece que houve algum avanço. Tudo isso veio de canais oficiais, mas isso tem sido visto como um dos principais possíveis obstáculos do lado israelense. Sim, antes de tudo, obrigada, David, por me receber. É sempre um prazer estar com você. A questão aqui é que, na verdade, todo mundo está olhando para essa reunião como talvez um avanço. Quero dizer, especificamente a reunião entre Kushner e o Hamas ontem, como o avanço que pode finalmente nos permitir encontrar um canal para construir confiança entre o lado israelense e o Hamas. E que é necessário para que qualquer negociação tenha sucesso em pôr fim a esse conflito. No entanto, a questão aqui é que você não pode confiar no Hamas. O Hamas é uma organização terrorista, não é uma entidade com a qual você possa construir confiança e, infelizmente, todas as partes estão tão desesperadas para agradar o Hamas, mesmo às custas de Israel, o que é muito perigoso. Sim, Israel está sob pressão interna, quer dizer, o governo israelense por causa das próximas eleições, mas também eles têm uma pressão externa enorme, vinda do aliado mais próximo de Israel, que são os Estados Unidos. Para sentar com o Hamas, ouvir e realmente agir. A retirada gradual de Gaza antes que o Hamas se desarme, que é uma condição essencial para garantir a segurança de Israel. Vamos falar sobre esse aspecto por um minuto. Quero dizer, esse é claramente o ponto crucial em que Israel tem insistido aqui. E, sabe, Al-Hayya, pelo que entendi, disse a Kushner que o Hamas continua comprometido com esse plano de desarmamento, mas só vai implementá-lo se Israel cumprir sua parte do acordo, que acabamos de discutir aqui, já que eles querem ver Israel se comprometer a se retirar. Olha, agora Netanyahu basicamente concordou com isso, mas ao longo do processo insistiu que não fará nenhuma retirada até que o Hamas esteja completamente desarmado. Vamos falar por um minuto agora sobre a questão de tirar as armas dos jovens de Gaza. Pelo que entendi, parte do que saiu hoje foi que haverá uma participação dos Estados Unidos, uma força dos Estados Unidos que realmente será colocada em Gaza de alguma forma. Não temos certeza de como isso será implementado sob a supervisão do general Jasper. Mas é difícil, eu diria, convencer, por exemplo, com um jovem de Gaza que tem um AK-47, que talvez tenha visto seus 3 principais comandantes serem eliminados ao longo desta guerra. Isso é um item valioso, sabe, para um jovem em Gaza neste momento. Acho que é difícil convencê-lo a entregar isso. O que lhe parece ser o caminho mais realista para isso? Alguns falaram sobre administrações tecnocráticas palestinas. Agora estão falando sobre uma força americana. Alguma dessas opções lhe parece realista? Essa é uma ótima pergunta, David, e, na verdade, acho que você já diagnosticou onde está o problema. Toda a conversa que está acontecendo com o Hamas agora está acontecendo com a liderança, Al-Hayya e os outros que estão baseados fora de Gaza. Enquanto a liderança dentro de Gaza, a liderança do Hamas dentro de Gaza, são os que realmente podem tomar a decisão de desarmar ou não desarmar, e podemos ver isso muito claramente na discrepância entre o que Al-Hayya e outros líderes do Hamas prometem em reuniões internas, coisas como, por exemplo, na reunião deles com Kushner, eles prometeram claramente, claro, nós vamos nos desarmar. Mas algumas horas depois disso, quando eles divulgaram seu comunicado à imprensa ou sua declaração sobre o que aconteceu na reunião,
eles não mencionaram nada sobre desarmamento. E, na verdade, alguns dos propagandistas do Hamas vieram a público, incluindo a Al Jazeera e outros, e disseram, claro, isso é um reconhecimento do Hamas como um ator político. Agora os Estados Unidos finalmente aprovam as condições do Hamas e vão dar ouvidos ao Hamas. Então, mais uma vez, eles estão apresentando isso como uma vitória para o Hamas, como mais influência para o Hamas dentro de Gaza, em vez de realmente ser uma pressão americana sendo imposta a eles. O próprio Trump enviando seu genro para fazer isso, a fim de fazê-lo se desarmar. E eu acredito que eles vão continuar jogando esse jogo, ou esperando o atual governo israelense acabar, na esperança de que as próximas eleições o mudem, ou esperando o próprio governo Trump terminar. Infelizmente, ambas são opções na mesa para eles neste momento, parece. Outro aspecto sobre o qual eu gostaria de ouvir sua opinião, que surgiu para mim durante a passagem do Kushner por aqui e todas as negociações que estão acontecendo agora, a autoridade palestina, eu acho que não teve nenhuma reunião com altos funcionários do governo Trump. Eles deram muito menos atenção. Sabe, os Estados Unidos e outros países aos acontecimentos na Cisjordânia. Ou você pode argumentar que a autoridade palestina tem autoridade nominal, se é que tem alguma, em grande parte da Cisjordânia e nenhuma em Gaza. Existe um futuro viável, sabe, para a AP? Ou deveria haver? E se não, quem mais? Estamos vendo essencialmente algo diferente sendo desenvolvido pelo Conselho de Paz? Claro, se compararmos a autoridade palestina e o Hamas, poderíamos pensar que a autoridade palestina é mais flexível, mais disposta a falar sobre paz com Israel e mais, eu diria, voltada para a política do que para o terrorismo, como o Hamas. No entanto, infelizmente, é muito corrupta. A maioria dos líderes lá se preocupa apenas com seus próprios interesses imediatos, não com os interesses do povo palestino. Isso faz com que eles não sejam representantes confiáveis do povo palestino. No entanto, há uma pequena esperança aqui. Mahmoud Abbas prometeu que no final deste ano, em novembro, e acho que mais uma vez em janeiro do próximo ano, haverá 2 rodadas de eleições legislativas e eleições municipais. Então, espero que isso possa trazer novas caras para a liderança palestina que estejam dispostas a se adaptar à nova realidade do Oriente Médio de hoje. Dália Ziada, sempre muito interessante conversar com você. Obrigado por participar do nosso programa. Obrigada. Vamos trazer essa discussão para o estúdio, onde temos o tenente-coronel da reserva das FDI, Jonathan Conricos, conosco, ex-porta-voz internacional das FDI e atualmente pesquisador sênior da Fundação para a Defesa das Democracias. Jonathan, obviamente é sempre esclarecedor ter você conosco para continuar um pouco mais essa discussão. Só para referência para nossos telespectadores, especialmente para entender, a reunião de domingo com Al-Qaia, entre Kushner e Al-Qaia, foi a primeira com autoridades do Hamas, eu acho, entre altos funcionários dos Estados Unidos desde outubro de 2025. E todos devemos lembrar que foi quando o acordo de cessar-fogo, liberação de reféns e troca de prisioneiros, você sabe, foi finalizado. Então, realmente saiu algo dali. Olha, temos Tony Blair envolvido nisso, Jared Kushner em particular. Esses são grandes amigos de Israel. Isso é motivo. Esse motivo sozinho já é suficiente para confiar nisso ou se envolver mais ou menos no que eles estão propondo? É assim que o primeiro-ministro basicamente tem que encarar isso neste momento? Bem, obviamente os negociadores têm uma decisão. Ou eles decidem com quem vão negociar. Mas eu vi muitas pessoas em Israel questionando por que os negociadores se encontrariam com o Hamas. O Hamas não deveria ter voz no pós-guerra em Gaza. Eles deveriam se desarmar. Eles deveriam entregar o controle da faixa de Gaza. E o governo tecnocrático palestino deveria assumir com o apoio da Força Internacional de Paz. Por que alguém precisaria falar com o Hamas? Se for, talvez o único motivo seria o Hamas estar realmente disposto a se desarmar. Agora, venho dizendo isso há meses e até mais do que isso. Nenhum jihadista verdadeiro jamais vai entregar as armas. É quase impossível conceber isso como algo real. Impossível de compreender. E eu acho que há 2 motivos principais pelos quais eu tenho dificuldade em enxergar essa realidade. Primeiro, isso vai contra o próprio DNA e credo deles. E segundo, o perigo ao qual eles vão se expor, eles sendo o Hamas, não de Israel. Masdeh. No No nível mais detalhado, aquele jovem ali na esquina que tem uma família, sabe que a retaliação vai chegar para ele. Ele não vai largar aquele fuzil. Não, quer dizer, qualquer terrorista que queira se preservar, definitivamente não tem nenhum incentivo. Então, de novo, faz você questionar o que pode sair de uma reunião com um alto dirigente do Hamas.
Neste momento, qual é a sua opinião sobre o impasse? Vamos colocar dessa forma. Sabe, há muitas pessoas dizendo que é o primeiro-ministro Netanyahu que não está disposto a mostrar nenhum avanço na frente de Gaza. Não quer nem que isso entre na pauta nesta campanha eleitoral. Você sabe, o outro lado, obviamente, aponta para a intransigência do Hamas. Onde está a realidade nisso tudo, sabe? Bem, vamos começar com a realidade de que Israel... Este governo, eu acho, definiu um objetivo claro e correto de desmantelar o Hamas, acabar com o controle político deles sobre Gaza e trazer de volta os reféns. Infelizmente, só conseguimos alcançar um dos 3 objetivos. É por isso que precisamos negociar em primeiro lugar. Se as forças de defesa de Israel tivessem sido capazes de realmente entrar, desmantelar o Hamas e derrotá-los, como eu acho que deveríamos ter feito, Então não estaríamos na posição em que estamos, onde o Hamas ainda é um fator. agora, temos que fazer concessões. E o meio termo no plano de paz do Trump, se for implementado, eu acho que é muito bom. Mas a questão aqui é se ele será implementado. Infelizmente, vemos que o Hamas tem uma compreensão muito clara da situação. Eles não estão implementando o acordo. Tristemente, junto com o Catar, a Turquia e o Egito, eles conseguiram reverter isso diplomaticamente. É importante mencionar essas 3 potências do lado deles. Sim, e colocar o ónus e a pressão sobre Israel para concordar com algo que, bem, nós já concordamos no passado. Mas se eles estão tentando mudar a cadeia de eventos, primeiro reconstruir Gaza e só então uma retirada das forças israelenses e só então um desarmamento parcial do Hamas. Israel não vai concordar com isso. Então é um impasse que tem uma conexão real com a realidade e a realidade é que não conseguimos alcançar os objetivos que queríamos. E isso é lamentável. O que deixa trabalho para as futuras gerações. Com certeza, a decepção